Salve pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto a gente não sai dessa pandemia, a gente fica procurando o que mostrar de interessante para vocês e manter o canal sempre atualizado. O nome já é conhecido da gente do mercado nacional, mas a carroceria, quanta diferença! Agora está sendo fabricado no Brasil e também chega com novos motores que também são nacionais. Chega para entrar no mercado relativamente selvagem das SUVs compactas, que já tem os seus queridinhos, o Jeep Renegade, o Creta, o Kicks, e vem no embate direto com o T-Cross. Está encontrando uma grande dificuldade, um grande vilão no coronavírus. Depois de 3 meses de lançamento, a novíssima Tracker 2021, na versão, claro, top Premier para vocês. Vamos nessa? O hino de lançamento desse carro, segundo a GM, é o seguinte: ele está entrando no nicho de mercado com produtos muito bons, cada um com sua qualidade e com sua característica. A Tracker, segundo a GM, está trazendo todas as características num carro só. Todo mundo conhece o conceito de plataformas, onde a gente tem uma mesma arquitetura que serve para vários modelos. Isso não é novidade. Inclusive, isso acontece desde as versões anteriores da Tracker. Mas essa está trazendo uma plataforma nova, que é a plataforma Gen, também a mesma plataforma do Onix e do Onix Plus, e provavelmente vai apresentar outros modelos na mesma pegada. Uma coisa que difere também esse carro dos outros, essa versão, esse conceito da Tracker das anteriores, é que ela tem um pool muito maior de versões. Começa na MT e vai até a Premier. Existe uma versão exclusiva, que é a versão PCD, mas que tem todo um regime de descontos e de acesso um pouco limitado. Ele não é para todo o público. Neste test drive a gente vai dar muita ênfase a essa versão Premier, porque é a versão que a gente teve a oportunidade de testar, teve a oportunidade de ver como funciona e teve a oportunidade de ficar em vários aspectos realmente impressionado com o carro. Começando então a falar da Premier, a gente tem logo esse azul, é uma cor exclusiva para essa versão top, que chama Azul Power. Aí vocês me perguntam, o que você acha desse azul? Se vocês pegarem a história recente da GM, vocês vão lembrar do amarelo Karmann e do laranja Tiger, que foram cores de lançamento respectivamente do Agile e do novo Onix. Então, ter uma cor chamativa diferenciada para a versão top de um lançamento é mais do que tradição na GM. E é, tipo assim, uma cor que efetivamente chama atenção por onde você passa. Diga lá. Você tá gostando desse carro? Cara, eu tô testando, tá? É a versão top, a Premier. Show de bola. Anda macio, acelera bacana. Tá lindona. Tá por quanto? Tá 116 mil essa versão completona. Certo. Tá? Acompanha a gente lá no canal sobre 4 rodas. E se quiser saber mais sobre o carro, vai lá na Retira Auto. Procura o Eduardo lá, que ele te dá uma informação maior e te mostra o carro com mais cuidado. Beleza, valeu. Valeu? Valeu, velho. Eu posso relacionar para vocês alguns elementos que o carro tem, que eu não vou dizer que são opcionais, porque são inerentes a um carro dessa categoria. Então, por exemplo, esse carro tem 6 airbags, ele tem indicador de vida de óleo, que é um que está marcado aqui no painel do carro, no painel central aqui do carro está marcadinho. Ele tem a regulagem de altura de faróis, tem um sistema ABS com sistema de distribuição de frenagem, então dependendo da necessidade, uma roda entra em ação mais do que outra, compensando essa questão da estabilidade do carro. Direção elétrica progressiva, a direção é uma característica, é uma qualidade à parte. Elétrica super macia, parece que ela não está conectada a nada no carro. É uma coisa fabulosa, singular e diferenciada. Lá na frente a gente tem uma grade cromada, que é um detalhe exclusivo da versão Premier também. A gente tem os alertas de ponto cego, que são esses indicadores que normalmente ficam no espelho. A GM, desde o Onix, do novo Onix e do Onix Plus, colocou na lateral do retrovisor, que eu acho que dá mais ênfase e fica mais fácil de você entender e perceber o sinal do alerta de ponto cego. Os sensores crepuscular de chuva, que ficam aqui em cima, por trás do espelho retrovisor. O espelho retrovisor ele é eletrocrômico, tem um sistema de Easy Park,
que estaciona o carro sozinho, que é uma maravilha, e só funciona porque ele está logicamente conectado a uma direção elétrica e tem um sistema de frenagem de emergência. Atenção! A frenagem de emergência não identifica pedestres e obstáculos menores na frente. É um suporte que não desmerece a atenção do condutor enquanto ele está ao volante prestando atenção. Uma característica que está ficando quase que inerente aos carros mais modernos é a questão da conectividade. O que esse carro oferece de diferencial nesse sistema, tá? Aqui no console a gente tem uma plataformazinha que tem um sistema de carregamento de um smartphone, quando obviamente o smartphone oferece essa possibilidade via indução. Ele também disponibiliza na tela de 8,5 polegadas os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto, que quando você conecta o seu smartphone via cabo, você tem todo aquele sistema de espelhamento do que está no seu celular aqui no painel do carro, tá? Aqui na traseira, na parte de baixo do console traseiro, a gente tem duas portas USB, mas essas portas elas não servem para conectar ao multimídia, elas servem exclusivamente para carregamento dos celulares. Para quem tem criança que está sempre amarrada num tablet ou num celular, ficar sem bateria no meio de uma viagem pode ser um perrengue tão sério quanto ficar sem gasolina. Então tá aí uma solução interessante para essa questão. Uma coisa que esse carro tem de bacana também é o Wi-Fi. Ah, mas como é que funciona o Wi-Fi de um carro? Como é que funciona o Wi-Fi deste carro? É simples. Quando vocês adquirem o carro, o proprietário tem uma franquia, ganha como cortesia 90 dias ou 3 GB de acesso. Como é que funciona? O carro gera um sinalzinho aqui, esse sinal é fornecido pela Claro, tá? E quando essa franquia acaba, ou os 90 dias ou os 3 GB, aí o cliente precisa renovar como se fosse uma recarga de cartão para que o sistema volte a funcionar de novo, tá? É um contrato que tem o custo de R$ 29,90. Preciso confirmar se é por mês ou se é dentro dessa franquia que é liberada para o cliente. Eu não posso falar desse carro, dos opcionais e dos acessórios que esse carro tem, sem mencionar o diferencial dele com relação à versão anterior. Ele tem teto solar, só que não é um teto solar comum, é um teto solar panorâmico. Então o comando dele está facilzinho aqui, e quando a gente aperta aqui, a gente tem a possibilidade de fazer a luz do sol, dar o ar da graça dentro dessa cabine. No segundo estágio, a gente tem uma cobertura de vidro aqui que é acionada, funciona da mesma maneira. O nome Tracker não é necessariamente um nome desconhecido pra gente. Em meados da década de 2000, em parceria com a Suzuki, a GM lançou um carro que na verdade era o Suzuki Gran Vitara, com a marca deles e com um nome diferente. Depois foi lançada uma Tracker reestilizada que parecia na verdade uma Captiva pequenininha. E agora está chegando essa geração completamente diferente em todos os aspectos de motorização, arquitetura, desempenho, filosofia e nicho de mercado também. O que pareceria ser uma perda de potência, na verdade não é sensível quando você está dirigindo. A gente tem tecnicamente uma ligeira perda de potência, mas a gente tem um ganho substancial em termos de consumo. Se você sair da comparação para aquela versão 1.8 Ecotec para essa 1.2 turbinada, vocês vão ter agora, segundo a GM, um consumo a gasolina dentro da cidade por volta de 11,2 km por litro, tá? A nova carroceria continua com a tentativa, digo bem sucedida, da GM em reatar, em trazer de volta aquele prazer que a gente tinha em olhar os carros da GM antigamente. Quem não lembra da sensação de delícia que a gente sentia quando via um Opala, um Vectra, um Monza, o Ômega? Sim, é um prazer que se perdeu, especialmente depois do lançamento do Agile. Então, essa nova carroceria, que traz essa nova identidade da marca, com esse novo family feeling, está indo em rumo certeiro a essa requalificação do que a gente chama de um carro bem desenhado. Em comparação à carroceria anterior, ela é 135 kg mais leve, ela é 12 mm mais comprida, 15 mm mais larga, tem 12 mm a mais em entre-eixos e ela é mais baixa do que a versão anterior. Então é um carro que tem uma diferença substancial em tudo isso, que se reflete em muitas vezes no conforto do passageiro. Esse family feeling que eu elogio com tanta ênfase, ficam bem definidos, bem marcados, bem muita força em todos os vincos que existem pela carroceria. Ela tem uma silhueta bem diferenciada
e tem uma identidade, uma atitude bem interessante, bem de acordo com o que o novo design se propõe. Nas laterais existem uns apliques plásticos na base da soleira da porta e no contorno das caixas de roda que dão uma leveza. Tipo assim, eles fazem com que não tenha tanta lataria exposta e dão uma sensação de elegância e esbeltez no carro. O conjunto ótico dianteiro e traseiro denotam realmente uma atitude. É como se fosse o carro realmente disposto, com disposição para andar, e aquele carro com aquele aspecto de ar zangado, mal encarado. O porta-malas é um diferencial. Ele tem 393 litros agora, que são 87 litros a mais do que na versão anterior. E tem um detalhe interessante. No assoalho, a gente tem uma regulagem de altura aqui que a gente pode colocar ele um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. E isso é uma mão na roda quando a gente não tem a necessidade de levar muito volume. A gente posiciona ele numa altura maior. E quando a gente tem a necessidade de carregar realmente volume no porta-mala, a gente posiciona ele mais para baixo e a gente ganha essa possibilidade de ergonomia. Esse carro possui uma chave de presença na versão Premier. As versões de entrada MT e LT não tem, são chaves convencionais, tá? Por dentro a gente percebe que existe um acabamento sóbrio, uma mescla de um couro sintético com plástico em vários painéis, e nesse couro sintético a gente percebe uma postura bem definida com pés-ponto bem aparente, que dá uma sensação de nobreza ao acabamento interno, tá? O plástico está presente, a GM disse que não ia colocar muito mais plástico nos seus carros, mas ele está presente aqui e sinceramente não me incomoda. E outra coisa, até por questão de segurança, você ter um material menos rígido na hora de uma colisão favorece a questão da segurança do carro. O volante ele tem regulagem de altura, profundidade, e ele tem os comandos do rádio e do cruise control facilmente dispostos aqui pra gente. Agora tem uma coisa que eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais elaborado. A espessura da ergonomia do volante eu achei pequena. Ela podia ser um pouco mais robusta para dar uma sensação mais de segurança ao toque. Aqui no meio a gente tem o cluster, que na verdade é o painel do carro, onde a gente tem o contagiro, o velocímetro na disposição analógica, e no meio a gente tem uma tela digital de 3.5 polegadas que tem uma série de informaçõezinhas do computador de bordo. Várias informações a gente pode ter acesso por aqui. O ar-condicionado desse carro é digital, tá? Mas com duas observações. É um digital que não é dual zone, e na parte de trás aqui não tem uma saída para os passageiros que vêm atrás. Mas sinceramente é um ar-condicionado que funciona muito bem e que se supre sozinho. Ele tem nessa versão aqui um sistema start-stop. A Premier funciona pelo sistema start-stop, o que quer dizer que necessariamente lá na frente a gente tem uma bateria de ciclo profundo. As versões de câmbio que a gente tem são duas, uma mecânica e uma automática. As duas com 6 marchas. A versão que equipa a Premier é exatamente automática. Tem uma velocidadezinha aqui marcada com a letra L, que quer dizer low, que serve para o carro trafegar como se fosse numa descida muito brusca. Ele vai controlando a velocidade do carro. E a gente tem dois botõezinhos aqui na cabeça da alavanca que diz quais são as marchas que podem ou não estar disponíveis nesse sistema, nessa modalidade de tráfego low. Bom, é o seguinte, vamos aproveitar que a gente deu uma parada aqui e vamos ver como é que funciona esse serviço OnStar da GM. Teoricamente eu vou apertar um botãozinho que tem aqui e ele vai me conectar diretamente com o atendente, que vai dar algumas instruções pra gente. Vamos ver como é que isso funciona? OnStar. Esta ligação poderá ser gravada para fins de controle de qualidade. OnStar, Luciana, boa tarde, que posso ajudar? Boa tarde, Luciana. Meu nome é Wagner. Veja bem, eu estou fazendo um test drive numa Tracker 2021. Eu tentei conectar o meu celular no Wi-Fi do carro e não consegui. Você consegue me dizer se esse veículo está com esse serviço habilitado? Senhor, essa Tracker não está com serviço nenhum do OnStar, nem OnStar, nem Wi-Fi habilitado. Tudo bem, era a dúvida que eu tinha. Muito obrigado, tá? Obrigado, senhor, por ligar para OnStar. Uma ótima tarde. Boa tarde. Pois é assim que funciona. A gente aperta o botão e conecta diretamente com a central, que tira qualquer dúvida da gente com relação ao carro. Show de bola! O que chama a atenção nesse carro, na verdade, não é o que ele tem de mais,
é o que ele tem de menos. Tem um cilindro a menos. É um motor da família CSS Prime com 3 cilindros. Como é que esse motor funciona? A relativa perda de potência que a gente tem com o motor de 3 cilindros, nessa versão 1.0 e 1.2, é compensada pela existência de um turbo. Quer dizer que é um carro super esportivo? Não, existe essa filosofia, esse folclore de que um motor turbinado está necessariamente vinculado a um carro com desempenho super esportivo. Não é o caso. Aqui no Brasil, desde o início da década de 2010, está sendo implementada uma filosofia do downsizing, que quer dizer o seguinte: a gente tem motores menores com potências mantidas num patamar interessante através da turbo alimentação, e isso está cada vez mais presente na nossa rotina, tá? Nesse caso aqui, esse motor é o motor CSS Prime Flex, que tem as versões 1.0 turbo e 1.2 turbo, como eu já falei, com 3 cilindros. 1.0 gera 116 cavalos e essa versão gera 133 cavalos. Isso é 17 cavalos a menos que a versão anterior. E isso faz diferença de maneira alguma. Quando a gente realmente acelera, o motor responde de uma maneira tranquila, macia, porém com uma facilidade de desempenho muito interessante, especialmente nas retomadas. As características particulares que esse motor tem, que me chamaram a atenção, é o seguinte: o motor turbinado normalmente tem a injeção direta de combustível. Isso quer dizer o quê? O combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Esse carro não é assim, ele continua com a injeção indireta. Existe um dispositivozinho lá que faz com que os 3 bicos, no caso agora, né, me acostumando com os 3 cilindros, funcionem, injetem o combustível no coletor de admissão. O que isso interfere? A gente tem um ganho em termos de manutenção, porque a injeção indireta é um pouco mais fácil de manusear, porém a gente perde um pouquinho no combustível, porque um pouco do combustível é perdido no trajeto do coletor de admissão até a câmara de combustão. A suspensão ela é independente na frente, McPherson, na traseira ela é de eixo rígido. Então é uma receita de bolo que está funcionando há muito tempo e a GM achou por bem não mudar. Do mesmo jeito em que ela colocou freios a disco na frente, freios a tambor na traseira, mas com o sistema de estabilidade a gente não sente qualquer insegurança numa frenagem mais efetiva. E para completar a questão do powertrain, esse carro na versão Premier e a versão LTZ tem rodas de 17 polegadas como apresentação. Vocês me perguntam quanto custa esse modelo? A versão disponível ao público começa na MT, que custa aproximadamente 86 mil, e chega nessa Premier, que custa R$ 116.490. Em termos de plano de manutenção para 60 mil quilômetros, a gente tem um gasto mais ou menos de R$ 3 mil em média. Agora tem um detalhe: a garantia é de 3 anos, obviamente com vocês fazendo a manutenção do carro dentro da concessionária. Para mim que deixou a versão 1.8 Ecotec lá na concessionária e pegou esse carro para fazer o teste, a comparação é inevitável. É um carro que tem um ganho sensível em vários aspectos. O painel dele é um painel muito mais elaborado. Esse painel central aqui, que tem apoio, é uma coisa muito diferenciada, diferente daquele cotoco que tinha na versão anterior. O teto solar é diferenciado também na primeira versão, só na LTZ2 a gente tinha e não era panorâmico. O motor também nessa versão 1.2 turbo, que tem uma arquitetura completamente diferente, muito mais moderna do que a 1.8 Ecotec. E eu não posso deixar de falar do estilo, o que vocês chamam de design. É um carro muito bom e chega dentro de um contexto com muitas questões. A primeira delas, a pandemia. O coronavírus realmente foi um dos obstáculos maiores que esse carro teve que enfrentar, está tendo que enfrentar no momento, tá? Chega para disputar um nicho de mercado muito consolidado e já com seus queridinhos bem definidos, com líder de mercado e com um target já definido. Tem uma motorização, uma arquitetura de motorização que não é da nossa cultura, então tá aproveitando o caminho aberto pela linha do Onix e do Onix Plus. É um carro que tem uma personalidade muito forte e é um carro que vai vir com certeza galgar o seu lugar no mercado dos SUVs compactos. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal sobre 4 rodas, vejo vocês na próxima. Até mais!